O plenário volta a se reunir esta semana para analisar 4 propostas. Uma delas é a que prevê o fim da guerra fiscal entre os estados. Quem está aqui com a gente para falar um pouco sobre a expectativa para a pauta de votações dessa semana é a repórter Dini Moraes. Dini, boa noite. Na semana passada, Dini, a gente acompanhou aqui que os deputados de oposição deixaram o plenário, abandonaram o plenário em protesto ao presidente Michel Temer e também pela decisão de colocar as Forças Armadas para fazer a segurança da esplanada. Esta semana temos aí 4 medidas provisórias, né? Será que a oposição vai mudar essa estratégia aí para voltar a obstruir essas votações? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, há sim uma mudança de estratégia, viu, Jaciene? Como o decreto que garantia a lei e a ordem pelas Forças Armadas foi revogado, a oposição voltou a dizer que agora vai obstruir tudo o que passar pelo plenário, que é uma estratégia que eles vão adotar até que o presidente da República, Michel Temer, saia do cargo. Já os deputados da base governista dizem o seguinte, que a crise política não pode parar o país, muito menos o Congresso Nacional. Por isso, eles vão insistir em fazer votações aqui na Câmara. São 3 medidas provisórias, tem uma proposta também da guerra fiscal e essas são as principais destaques, esses são os principais destaques que a gente pode dizer. Vamos ver mais detalhes na reportagem do jornalista Thiago Ramos? Na terça-feira, o plenário tem uma pauta única, que atende pelo nome de convalidação de benefícios fiscais. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Muitos estados ofereceram, por exemplo, isenção de ICMS para que empresas se instalassem na região. Mas isso só poderia ser feito com a autorização dos secretários de Fazenda de todo o país, o que não aconteceu. O Supremo já decidiu que tudo isso foi ilegal. A proposta na Câmara quer validar esses benefícios por até 15 anos. Vai resolver uma pendência antiga dos estados que dão incentivos. Um estado dá mais, outro dá menos, os estados brigam entre si, prejudica a economia de todos os estados. Na quarta-feira vai ser a vez de 3 medidas provisórias. A primeira delas dá aumentos para auditores do trabalho e servidores da Receita Federal. Alguns partidos da base não concordam com essa ideia. A segunda medida provisória aí é aquela que permite a renegociação de dívidas com a União. O combinado entre base de apoio do governo e Ministério da Fazenda é que esse texto vai ser reeditado. Sobra uma medida provisória, a 768. Ela reorganiza o Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da Presidência. Agora, falta ver como a oposição vai agir diante de tudo isso. A situação é absolutamente excepcional, então qualquer previsão de pauta aqui, ela é incerta, ela é um risco. O primeiro passo é a gente contribuir para superar a crise, mas nem o debate da admissibilidade da emenda das diretas a base do governo admite na Comissão de Constituição e Justiça. E aqui quer enganar, votar umas materinhas para dizer que está tudo dentro da normalidade, uma normalidade que não existe. Nós temos 2 agendas no Brasil e isso precisa ser dividido. A agenda das investigações, a agenda da Lava Jato, ela pertence ao Supremo Tribunal Federal. É lá que eles devem investigar e punir aqueles que são culpados. A agenda das votações pertence ao Congresso Nacional. Uma agenda que fale do Brasil voltar a crescer, retomar o rumo do desenvolvimento, reencontrar os empregos perdidos. Dini, vamos detalhar um pouco mais essas propostas? Vamos começar por essa proposta aí que tenta acabar com a guerra fiscal entre os estados, né? Não há consenso nessa proposta, né, Dini? Não tem. E agora não é só essa guerra entre governo e oposição por causa da situação do presidente Michel Temer. Essa aí já é outros interesses dos Exato, estados, é uma disputa né? antiga e não é entre oposição e governo, é entre estados. E aí porque tem muitos negócios envolvidos, né? E alguns estados ricos como São Paulo perderam investimentos, perderam empresas nessa atratividade que outros estados ofereceram para empresas, indústrias, enfim. A gente já viu muito isso acontecer, Jaciene, com a indústria de carro, com a indústria de chocolate, de bebidas. Tem até um caso que ficou bem famoso, que foi da montadora Ford, que trocou o Rio Grande do Sul pela Bahia. Enfim, tem um vídeo bem interessante feito pela jornalista Carolina Nogueira, aqui da TV Câmara, que explica bem direitinho o que é essa guerra fiscal para a gente entender bem. Vamos ver? Vamos lá. A guerra fiscal é como se chama a disputa entre os estados para atrair empresas e setores empresariais, pretendendo, claro, gerar empregos e renda ali na sua região.
As armas aqui são os incentivos fiscais, isenção de impostos, especialmente o ICMS, e descontos de juros e multas, ou então outros incentivos, como a doação de terrenos, por exemplo. Um conselho, que reúne secretários de fazenda de todos os estados, tem a missão de evitar que esses incentivos sejam exagerados, causando concorrência desleal. As leis estaduais de incentivo fiscal têm de ser aprovadas por unanimidade pelos conselheiros do CONFAZ, mas na prática não é isso que acontece. Hoje estão em vigor várias leis estaduais com isenções de impostos que não passaram pelo CONFAZ. Pelo menos 40 delas são questionadas aqui no Supremo Tribunal Federal e aguardam julgamento. Ou seja, a guerra fiscal virou também uma guerra judicial. Mas pode ser que a verdadeira paz para essa confusão não venha da justiça, e sim de uma nova lei em discussão na Câmara. A ideia é legalizar os incentivos fiscais concedidos mesmo sem o aval do CONFAZ. E, além disso, prorrogar os incentivos atuais por até 15 anos, dependendo do setor empresarial. A proposta também muda a regra para validação no CONFAZ. Não vai mais ser exigida a unanimidade dos conselheiros, mas sim o voto favorável de pelo menos 2/3 dos estados, além de 1/3 de cada uma das 5 regiões do país. Para aprovar uma lei no Nordeste, por exemplo, vai ser preciso o voto de 3 estados. Só mais uma coisinha, Jaciene. Como a própria Carolina Nogueira falou, o Supremo Tribunal Federal está para julgar esse assunto já faz algum tempo. São mais de 40 ações que estão rolando por lá nessas disputas entre os estados. E houve um acordo aí entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o Supremo Tribunal Federal e se comprometendo em votar esse assunto até o final de março. Ou seja, o prazo já venceu e ainda esse assunto está debate, por aqui, né? E só mais uma coisinha, as medidas provisórias que estão para ser votadas, 2 devem realmente ser colocadas no plenário, né? Podem ser colocadas em votação no plenário. E as 2 têm o prazo de validade já essa semana, quinta e sexta-feira. Então, se não forem votadas, vão perder a validade. Prazo apertado, né, Dinho? Isso. E ainda há a sessão do Congresso marcada para amanhã também. Exato. Amanhã, às 7h30 da noite. Só que a gente precisa lembrar que essa sessão do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se reúnem em uma mesma sessão, ela vem sendo adiada. Para você ter uma ideia, a última sessão para análise de vetos do Congresso Nacional aconteceu em dezembro do ano passado. Então, com a crise política, ela acaba sendo um pouquinho mais complicado reunir todo mundo, reunir o quórum necessário para fazer essas avaliações. Mas, se acontecer, tem 17 vetos presidenciais na pauta, entre eles o da lei de terceirização, né, que tem um trecho lá que trata de renovação de contratos, enfim, e tem também um trecho daquela lei que trata de normas de segurança para incêndio, aquela lei que foi criada por causa da tragédia da Boate Kiss, ela também teve um trecho vetado e vai ser analisado, isso vai ser analisado nessa sessão. E só mais um detalhezinho. A Câmara, amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, vai discutir a situação dos Correios, que está aí em grave crise financeira, inclusive fechando agências pelo país. Quem se interessar pelo assunto pode acompanhar aqui ao vivo pela TV Câmara, né? Tá certo, Dini, com certeza. Muito obrigada pelas informações e a gente vai aí acompanhar e trazer todos os detalhes aqui no Jornal da Câmara. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.